Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu tive uma aula bastante interessante com o nosso querido Siriano que fala de Quetzalcoatl, a serpente emplumada. E ele me explica algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, bastante interessante. A serpente emplumada é uma missão fundamental na mitologia mesoamericana, especialmente entre as astecas e as maias, representando uma visão de forças opostas que sustentam o universo, o terrestre e o celestial. Seu nome, que combina Quetzal, um pássaro de penas, verdes e desgastantes, e Colt, serpente, simboliza sua dualidade, onde o poder instintivo da serpente terrestre se une à leveza espiritual e à transcendência do pássaro. Quetzalcoatl é associado à criação, à sabedoria e aos conhecimentos das ciências e das artes. Ele teria ensinado aos homens a escritura, a agricultura, princípios éticos, incluindo a busca pela harmonia e o respeito à natureza. Sua imagem também carrega uma mensagem de renovação, sendo ele um Deus que encarna ciclos de morte e renascimento, princípios que governam tanto a natureza quanto o espírito humano. Na tradição asteca, Quetzalcoatl é visto como um redentor, uma figura que, após se retirar, prometeu voltar para trazer uma nova era de paz e harmonia. Esse retorno é aguardado como o renascimento espiritual da humanidade, onde valores essenciais como a sabedoria e o equilíbrio se restabeleceriam. Esse mito de retorno transcende o simples aspecto religioso, envolvendo também aspectos culturais e espirituais que alimentam o imaginário da renovação global. Interpretado por alguns estudiosos como um símbolo de resistência ao domínio colonial, o retorno de Quetzalcoatl sugere a esperança de um despertar coletivo, aonde a humanidade retomaria um caminho de respeito à terra e às forças, alcançando um estado superior de consciência e equilíbrio universal. Assim, Quetzalcoatl é a serpente emplumada, representa a unificação de opostos e o eterno retorno ao que é essencial, uma lembrança do potencial humano de transcendência e transformação em momentos críticos para o mundo. Quetzalcoatl, como outras divindades antigas, é frequentemente associado a extraterrestres, devido a elementos enigmáticos e avançados em sua representação e mitologia. Há teorias que sugerem que ele ou figuras semelhantes eram seres de outros mundos, vistos por povos antigos como deuses devido ao seu conhecimento superior. Sua aparência única e suas habilidades avançadas, incluindo ensinamentos sobre astronomia, arquitetura e agricultura, levantam a hipótese de que Quetzalcoatl teria trazido uma sabedoria não terrena aos humanos. Além disso, o título de serpente emplumada indica uma natureza que mistura características humanas e algo além da compreensão material, alimentando a interpretação de que Quetzalcoatl poderia ser um visitante, sim, extraterrestre ou um ser interdimensional. A idolatria em torno de Quetzalcoatl é complexa e vai além de sua função como Deus. Ele é considerado um portador do conhecimento e transformação, uma entidade compassiva e sábia que distribui princípios morais e espirituais de profunda relevância. Ao contrário de algumas guerreiras, Quetzalcoatl está associado à criação, ao ensino e à civilização, fatores que fizeram com que ele fosse visto como um guia e guardião. Para os povos mesoamericanos, ele representava o arquétipo do líder espiritual, o que gerava admiração e respeito duradouros mesmo na atualidade. Além disso, o retorno prometido de Quetzalcoatl reforça essa veneração, pois ele se torna um símbolo de esperança e renovação. Assim, a idolatria se justifica tanto pelo papel cultural e espiritual que desempenhou, quanto pela possibilidade de que ele fosse um ser com conhecimentos que transcendiam a época, talvez relacionados mesmo a uma consciência extraterrestre. Há relatos e teorias de avistamentos no Peru de grandes naves, inclusive de dimensões concluídas e impressionantes,
em várias regiões montanhosas da América Latina, incluindo o Peru. Essas histórias geralmente circulam em círculos de ufologia e misticismo, onde se especulam sobre naves-mães que abrigariam a serpente emplumada, esses seres intergalácticos, muitas vezes associados a locais sagrados e montanhas. E é reverenciado em várias partes da Mesoamérica, especialmente em culturas que têm influências como os astecas e toltecas. No México, o Quetzalcóatl tem presença marcante em todo o país, especialmente em cidades antigas, como Teotihuacan, Cholula e Tula. Suas pirâmides e templos são dedicados a ele, representando como o deus da civilização, do vento e do conhecimento. Na Guatemala, os maias reverenciavam uma figura semelhante a ele, chamada Kukulcan, também uma serpente emplumada, que desempenha um papel semelhante ao deus do conhecimento, da criação e do renascimento. Kukulcan é amplamente reunido principalmente nas ruínas de Chichén Itzá, no México, que pertence à cultura maia. Em Honduras e em El Salvador, algumas comunidades maias e mesoamericanas menores, influenciadas pelos toltecas, também cultivaram especulações semelhantes a Quetzalcóatl e Kukulcan, que são conectados e têm o mesmo simbolismo da serpente e do pássaro. Nos Estados Unidos e América Latina, nos dias atuais, temos o ressurgimento de tradições indígenas e espiritualidade nativa. Quetzalcóatl também é simbolicamente reverenciado por pessoas que praticam espiritualidade baseada nas tradições ancestrais mesoamericanas. Em círculos espirituais esotéricos, ele é visto como uma figura de sabedoria e equilíbrio, e muitos atribuem a ele uma mensagem de reconexão com a Terra e com os valores antigos. Essas práticas e reverências a Quetzalcóatl reforçam sua importância como um símbolo de sabedoria e transformação, representando tanto o conhecimento antigo quanto a esperança de uma renovação espiritual. A principal mensagem de Quetzalcóatl para a humanidade é a elevação através do equilíbrio e da sabedoria. Ele ensina que o ser humano precisa encontrar harmonia entre o que é terreno e o que é espiritual, cultivando tanto o conhecimento prático quanto a compreensão dos mistérios do cosmos. Quetzalcóatl é o símbolo do crescimento interno, do aprimoramento moral e do respeito ao ciclo da vida, onde o conhecimento deve ser usado com responsabilidade para o bem comum. Sua figura de serpente emplumada nos lembra que somos parte da Terra, mas também temos potencial de elevar nossa consciência, de buscar o conhecimento e de agir com compaixão. A mensagem dele, em última instância, é um chamado para a humanidade despertar a sua verdadeira essência, valorizando a sabedoria ancestral e a harmonia e o respeito, tanto entre os seres humanos quanto com a natureza. Ele inspira a evolução espiritual como chave para um futuro mais justo e equilibrado, onde a humanidade alcança um nível de existência que honra a Terra e busca o bem maior. Porque a verdadeira sabedoria não é apenas saber, mas viver em equilíbrio com o universo. E como a serpente que se renova, a humanidade deve aprender a se transformar. A figura de Quetzalcóatl é de um ser loiro, alto, de olhos claros. E ele se assemelha bastante à figura de um Anunnaki, descrito pelas tábuas sumerianas de Zecharia Sitchin.